O Bolsonaro, verdadeiramente, ele é o principal algoz do Brasil. Ele é o inimigo do Brasil, o inimigo do ensino, o inimigo da educação. O Bolsonaro, ele está preocupado em ferrar com as universidades, né? É isso que o Bolsonaro quer. Ele colocou lá o Abraham Weintraub lá para destruir a educação, substituindo o ministro Ricardo Vélez Rodrigues. Se o pessoal estava achando o Ricardo Vélez Rodrigues ruim, imagine agora com o Weintraub. A educação brasileira está ameaçada. O ensino universitário agora vai acabar. Né? Esta é a notícia que a mídia está colocando, que as universidades estão fazendo 1000 notas sobre isso, estão chorando, que ele tirou 30% das verbas das universidades, principalmente de filosofia, sociologia, ciências sociais e tudo mais. É um absurdo o que ele está fazendo, né? Neste vídeo eu quero analisar isso com você e mostrar que a medida do Bolsonaro através do seu ministro foi muito acertada. E antes, obviamente, de continuar, eu quero pedir que você que não é inscrito no canal, inscreva-se. E você que é inscrito, cheque a sua inscrição, verifique se você está de fato inscrito, porque ocorre muitas vezes que o YouTube desinscreve as pessoas e marque o sininho lá para você receber as notificações. E também não deixe de entrar na Loja Vista Direita. A Loja Vista Direita, eu já falei, ela é parceira desse canal e, assim, é um modo de você ajudar o canal, comprar produtos sensacionais para vocês. E eles estão, assim, inovando. Vai ter produto do Olavo de Carvalho, já foi anunciado, tem produtos do Joaquim Teixeira. Olha, a Loja Vista Direita está inovando cada vez mais e tem surpresas também que virão em breve. Olha, tem que dar mais um aviso aqui antes de continuar. É começo de mês, né? Começo de mês agora. Você tá com dinheiro no bolso, ainda não gastou tudo, segura. Se você quiser comprar livro, segura. Semana que vem, segunda-feira, espera aí mais 2, 3 dias, segunda-feira vai começar uma super promoção na minha livraria com o tema Promo Antiglobalismo. Nós vamos fazer uma promoção antiglobalismo, educar as pessoas sobre o que é o globalismo. Porque todo mundo fala, é globalista, não sabe descrever o que é o globalismo, não sabe qual é o fenômeno, os seus campos de atuação. Então nós vamos fazer uma promoção específica para ajudar você a compreender o que é o globalismo na livraria do Bernardo, tá bom? Fica ligado, segunda-feira começa a promoção antiglobalismo. Vamos ao que interessa. O Bolsonaro, então, através do seu ministro, cortou 30% do financiamento das universidades e faculdades públicas, né, principalmente de ciências sociais, filosofia, antropologia, toda essa coisa arada toda. E eu fiquei assim, no começo eu achei a medida um pouco estranha, não sabia muito bem o que pensar, e depois de ler alguns artigos, investigar um pouco mais a questão, eu digo, sim, a medida foi acertada, e eu vou dizer a você o porquê, e você pode também usar esses argumentos para se defender e mostrar que de fato a medida não é tão ruim quanto parece. O fato é o seguinte, a maioria das pessoas que estão contrárias a essa medida estão ligadas a universidades, dependem de bolsa e vivem sua vida chupinhando o meio acadêmico e não têm publicações e não têm uma vida acadêmica verdadeiramente relevante para a cultura, nem brasileira e nem internacional, para a alta cultura. Não, elas vivem dos seus empreguinhos nas universidades e estão com isso ameaçados. Seus projetos de pesquisa ficam encostados lá anos na universidade, estão preocupadíssimas com isso. Então eu vou explicar para vocês aqui, baseado num artigo que foi feito e publicado pelo Flávio Gordon, nosso grande intelectual, que publicou A Corrupção da Inteligência, que é um livro que deveria ser lido por todo mundo. O link também está aqui na descrição para você comprar o livro do Flávio Gordon. O Flávio Gordon publicou um artigo na Gazeta, muito bom, e ele ajudou muito aqui a compor os argumentos que eu vou mostrar para vocês e alguns outros também que foram baseados em outras fontes de pesquisas minhas. A primeira delas foi dita pelo próprio ministro. A situação econômica do Brasil não está boa. A prioridade do governo agora é levantar de novo economicamente o Brasil, para que a gente possa respirar. E levantar economicamente o Brasil tem a ver também com levantar a cultura, o ensino, principalmente o ensino básico, o ensino fundamental. Focar no ensino básico do Brasil, focar em alfabetização, pré-escola, Fundamental 1, creche. Este deve ser o foco, e o Bolsonaro foi eleito com esta pauta, de focar no ensino fundamental, no ensino básico aqui do Brasil. E vejam só, é uma coisa óbvia, isso está comprovado, já tem aqui notícia, vou mostrar para vocês. Um aluno do ensino superior, aluno de universidade e faculdades no Brasil, custa 10 vezes mais do que um aluno de creche. Então, para cada 10 alunos de creche no Brasil, todo esse dinheiro que você usa de 10 crianças numa creche, você usa para pagar um universitário no Brasil. É muito caro. Um universitário custa R$30 mil por ano, enquanto que uma criança de creche
custa R$ 3.000 por ano. Na atual situação do Brasil, com as universidades produzindo os últimos lugares nos ensinos, nos testes internacionais, cheios de analfabetos funcionais, com teses e propostas e TCCs, mestrados, malucos, que eu vou mostrar para vocês aqui alguns, que são assim terríveis, assuntos sobre o bozó, assuntos sobre funk carioca, sobre piriguete, sobre sexo em banheiro da Estação da Lapa. Eu vou mostrar para vocês fiquem tranquilos que nós vamos dar o nome aos bois aqui. E aí, com isso você tem do outro lado crianças paupérrimas de famílias pobres que mal têm condição de estar numa creche, não tem lugar, né, e o governo muitas vezes não tem dinheiro para colocar essas crianças lá. Então é melhor que nós tiremos um pouco, 30% desse dinheiro das universidades e coloquemos as crianças lá com um método de alfabetização correto, alfabetizemos de fato essas crianças para que nós tenhamos as próximas gerações saudáveis intelectualmente, capazes de ler, compreender e produzir e não ficar nessa lenga-lenga ideológica ou parasitas do sistema público de ensino aqui no Brasil. Esse é um dos argumentos assim que eu acho muito interessantes e é assim mesmo que deve ser, entendeu? Outra coisa importante, quando se fala, por exemplo, que é um absurdo que está se combatendo a sociologia, a filosofia, o pessoal quando defende isso marcou muito bem o Flávio Gordon no seu artigo, é que eles defendem as disciplinas de filosofia e sociologia em abstrato. Claro que sociologia e filosofia são bons, mas quando são bem feitas. Defender a sociologia e filosofia, qualquer um defende, ninguém vai ser contra essas disciplinas. Mas o que de fato elas têm feito? As universidades brasileiras não têm produzido filósofos, nem cientistas sociais e nem sociólogos. Depois nós vamos provar isso com a citação de artigos científicos mais tarde. Mas assim, não tem produzido. E o professor Olavo marcou isso muito bem no seu curso online de filosofia. Quem está acompanhando as últimas aulas está vendo a descrição que ele está fazendo desse fenômeno. Ou seja, uma coisa é você ter aulas de filosofia, ser um bacharel em filosofia, ou seja, você conhecer a história da filosofia, quem são os pensadores, o que disseram, quais o período que eles viveram, as contradições que tinham entre as filosofias, e outra coisa é você saber filosofar. O exemplo que o professor Olavo de Carvalho dá é muito bom. Um dicionário Oxford de filosofia, por exemplo, que é um bom dicionário de filosofia, conhece muito mais de filosofia do que qualquer filósofo da história. A contradição é a seguinte: nenhum filósofo da história considerou tudo que todos os outros filósofos disseram em todos os tempos da história para produzir a sua filosofia. Então há uma diferença entre o conhecimento sobre filosofia e fazer filosofia. Então o que as faculdades brasileiras têm formado é pessoas que conhecem a história da filosofia, se é que conhecem. Então, mas vamos imaginar que seja. Outra coisa é produzir de fato filósofos, né? Então este é o problema. E de fato o Brasil não tem produzido filosofia, não tem produzido bons filósofos, vamos dizer melhor. Aliás, não tem produzido nem filósofos, nem... Olha, o que é filósofo no Brasil? É o quê? Márcia Tiburi? É Leandro Carnal? É Clóvis de Barros? É Mário Cortella? É o seu Paulo Bundadelli? Quem são os filósofos do Brasil? Não tem. O único filósofo do Brasil vivo, sei lá, é o professor Olavo de Carvalho e essa geração boa emergente que está vindo. Desta geração boa que, por exemplo, faz parte, sei lá, o Rafael de Paulo. São pessoas que sabem discutir filosofia e produzir filosofia. Agora, essa gente toda aí que está dentro do sistema universitário brasileiro, simplesmente não produz filosofia. Então é o que diz o Flávio Gordon. Se há alguém bom dentro da academia brasileira, não é por causa do sistema brasileiro de ensino público superior. É apesar dele, é a pessoa que vai além do sistema, né? Ela não é fruto do sistema, mas ela está além, ela vai muito além, ela supera o sistema. Agora, aqueles que estão lá não são bons por causa dele, mas apesar dele. Isso foi uma boa colocação que o Flávio Gordon colocou em seu artigo. Agora vamos para a parte, vamos dizer, métrica da coisa, estatística, e verificar como é que é o comportamento do Brasil, por exemplo, nas ciências sociais. Se você for ver o site de citações acadêmicas chamado SciMago Journal Rank, você vai verificar lá, por exemplo, que no campo das ciências sociais, o Brasil estava até relativamente numa boa posição. Ele estava ali em 13º lugar de produção, aliás, de artigos científicos no campo das ciências sociais. O Brasil produziu em 2017, que foi o último ano que foi catalogado, 5.192 artigos na área de ciências sociais. Isso é uma boa posição, 13º lugar de 44 países que tem mais de 1.000 produções acadêmicas por ano desse campo dessa disciplina. Se você considerar, por exemplo, países como a Rússia tem 5.890, não está muito acima. A China já tem 13.247 e os Estados Unidos lá para cima em 64.541. Mas veja, o Brasil está numa boa posição de produção acadêmica das ciências sociais. Porém, se você for comparar o número de vezes que estes artigos brasileiros produzidos foram citados dentre os países que publicaram mais de 1.000 artigos científicos na área de ciências sociais por ano, o Brasil está em 44º lugar dos países no ranking de citações
com mais de 1000 publicações em ciências sociais por ano. Ou seja, apesar de ter um número elevado de publicações, elas não têm relevância nenhuma. Se elas não têm relevância nenhuma, o que está acontecendo? Não estão tendo artigos publicados. Eu vou mostrar para vocês uma das causas disso, esses artigos estapafúrdios que são publicados nas universidades brasileiras, na UFRJ, na Universidade Fluminense, Universidade da Bahia, na USP e assim por diante. Ou seja, nós estamos tendo um custo elevadíssimo para manter esses universitários no Brasil, que custam 10 crianças em creche, para produzir um benefício baixíssimo. Ou seja, não está funcionando a coisa, precisa mudar, as universidades precisam ser ranqueadas, receber verba conforme rendimento, não sei, mas alguma coisa precisa mudar. Vamos para um campo, por exemplo, que não é das ciências sociais, mas é da psicologia, lá da Universidade de Pernambuco, publicado pela senhora Luciene Galvão. É uma tese de mestrado em psicologia, cujo tema, o título é A Folia dos Prolapsados, Pornografia Bizarra e Prazeres Sexuais entre Mulheres, que é um artigo que vai analisar sites pornográficos que... Eu não sei nem como descrever isso, para vocês aqui, sem tomar um bloqueio do YouTube. Mas são pessoas que pegam o seu orifício anal, colocam para fora e fazem relações sexuais com isso. É grosseiro, mas é isso que nós estamos financiando com o nosso dinheiro público. E elas analisam sites específicos desse tipo de situação. Veja, por exemplo, o caso da USP aqui, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, que é uma atividade de extensão chamada Classes Sociais, Luta de Classes e Atuação dos Movimentos Sociais. É uma modalidade de difusão do tipo presencial e o público-alvo é sujeitos atuantes em movimentos sociais da região de Heliópolis, favela localizada no sudoeste de São Paulo. E qual que é o objetivo desse programa de extensão? É promover a formação de sujeitos atuantes em movimentos sociais da região de Heliópolis. Não é analisar, é promover a formação de sujeitos. Como é que eles vão fazer isso? Pela troca de saberes e socialização de conhecimentos produzido pelo Grupo de Pesquisa de Pensamento e Políticas do Brasil, com ênfase nos conceitos de classes sociais, luta de classes em perspectiva marxista. Ou seja, é um programa de extensão da USP para doutrinar, para criar militantes na favela de Heliópolis. Isso é um programa de extensão da Universidade de São Paulo e nós estamos pagando isso. Veja um outro da Universidade da Bahia aqui, ó. Fazer banheirão. As dinâmicas das interações homoeróticas nos sanitários públicos da Estação da Lapa e adjacências, do senhor Tedson da Silva Souza. É uma dissertação de mestrado em que ele analisa relações sexuais homoafetivas dentro do banheiro da Estação da Lapa, pago com o seu dinheiro. Veja essa tese de doutorado aqui da senhora Maria Cecília Dias, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. A estética funk carioca, criação e conectividade em MC Catra. Você está pagando uma tese sobre a estética do funk carioca e do MC Catra. Veja que relevância internacional maravilhosa tem isso, pago com o seu dinheiro. Outro da UFRJ aqui, programa de pós-graduação em Antropologia e Sociologia. Mestrado, em tese de mestrado. Mulheres Perigosas, uma análise da categoria piriguete. Uma análise da categoria piriguete. Larissa Quilinan Machado Laranjeira. Sinceramente, eu nem sei o que dizer aqui. Vamos para outra. Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Recôncavo Baiano. Ciências Sociais. O nome da tese é A Zoadinha é Tá. Representação sobre a sexualidade e o corpo feminino negro. Você está pagando isso. Veja essa da Universidade Federal de Goiás em Antropologia Social. Tese de dissertação de mestrado aqui, ó. Personagens emolduradas. Os discursos de gênero e a sexualidade no Big Brother Brasil 10. Big Brother Brasil 10 como tema de dissertação do mestrado. Esse tipo de idiotice, esse tipo de porcaria é que está sendo produzida nas nossas universidades. E a gente se pergunta, por que o Brasil ocupa o último lugar nos rankings? Por que o Brasil é tão mal ranqueado? Por que os artigos brasileiros não são citados? Porque esse tipo de merda que se produz, meu povo. Veja essa da Universidade Estadual Paulista, o campus de Araraquara, pelo seu Schneider Pereira Caixeta. O nome da tese é Agora eu fiquei doce. O discurso da autoestima nos sertanejos universitários. Que autoestima em sertanejo universitário, meu filho? Autoestima em sertanejo universitário é só música de corno. Que porcaria é essa, meu... Você quer ver uma para acabar aqui, para você se indignar? Para você ficar pé da cara? Saca só. Experimenta-te a ti mesmo, Felipe Neto em performances do YouTube.
Tiago Barcelos Pereira Salgado foi quem fez isso aqui, ó. Dissertação de mestrado da Universidade Federal de Minas Gerais. Vocês estão vendo que é pago o nosso dinheiro público? Claro que esses são casos aberrantes, mas é esse tipo de coisa que tem sido produzido. E vocês perguntam, por que ele está reduzindo investimento? Meu filho, porque você só faz essas porcarias. Eu acho que tem que ser feito o seguinte, tem que criar critério para receber, para ser 100% grátis. Se você, obviamente, não tiver condições de pagar, eu acho que o governo sim tem que pagar. Agora, quem pode pagar, que pague. Se quiser bolsa, vai ter que ter contrapartida, entendeu? Bolsa de estudo não é direito inalienável não, meu filho. Se você tiver, vamos dizer, 50% de bolsa, você tem que ter nota alta, não pode ter falta. Você tem que, sei lá, prestar um serviço na universidade, etc. Se você tem 100% de bolsa, tem que fazer o esporte, não pode tirar nota abaixo de 8,5. Você tem que prestar um serviço na universidade. Você não pode sair do Brasil depois de 5 anos de formado. Você tem que, sei lá, compensar isso trabalhando em alguma repartição pública de graça. Enfim, não dá para ser um negócio livre simplesmente desse jeito. Que porcaria. Você acha que isso aqui é o quê? É farra? Fazer tese sobre Felipe Neto no YouTube? Vocês têm problema na cabeça? O ministro está certíssimo, entendeu? Então é isso, pessoal. É exatamente isso que tinha que ser dito. Parabéns ao Flávio Gordon pelo artigo. Estes artigos aqui, essas porcarias que foram produzidas aqui, que eu mostrei para vocês, mostram o nível que está a academia brasileira, infelizmente. Tem gente boa lá dentro, mas no geral é essa bagunça. E os alunos universitários brasileiros acabam, né, quando entram nessas faculdades de ciências sociais, e aí em filosofia, antropologia, em outros cursos, como eles não têm um excesso de pessoas fazendo esse curso, o que eles vão fazer? Ou acabam se tornando militantes, né, em partidos políticos, e não conseguem emprego, né, vão trabalhar para o partido, ou eles viram desempregados, o que Otto Maria Carpo chamava dos proletários intelectuais, ou eles viram simplesmente burocratas viciados dentro do sistema acadêmico. É só isso que vai acontecer, porque não se produz nada que preste, não escrevem livro que presta, então esse vai ser o fim deles. Ministro, parabéns pela medida. Olha, parabéns. É isso que eu tinha a dizer, parabéns. Obrigado pela sua atenção até aqui. Estamos juntos.